Meus irmãos, bom dia. Que a paz e o amor de Cristo esteja sempre presente na vida de cada um de vocês que nos veem pelo YouTube, pelo Facebook, pelo WhatsApp, que curtem e compartilham a palavra de Deus. Devemos ser todos evangelizadores, devemos levar a palavra de Deus a todas as pessoas, devemos ser sal e luz para esse mundo que vive nas trevas. O Evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 24, versículos do 42 ao 51. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficais preparados, porque a hora que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhe dar os alimentos na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mau pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe, e partirá ao meio e lhe imporá a sorte aos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, vamos juntos refletir o Evangelho de hoje. Nós vemos Jesus nos falar, dizer aos discípulos: ficai atentos, pois não sabeis o dia em que virá o Senhor. Ele falou aos seus discípulos e fala a cada um de nós: ficais atentos. Não sabeis em que dia virá o Senhor. Portanto, nós devemos estar preparados. Devemos estar preparados para esse dia, o qual virá o Senhor. E Jesus nos dá dois exemplos nesse Evangelho de hoje. Aquela casa que está sendo vigiada, que qual não sabe que dia, que hora vem, mas está preparada, e também daquele empregado que não sabe que dia o patrão chega porque ele está demorando e ele começa a bater, espancar, beber, fazer qualquer coisa nessa casa. Assim também somos nós. Nós devemos estar vigiando, estar preparados, porque se o inimigo, que é o ladrão, vier para nos tentar, para arrombar a nossa casa, nós estaremos preparados. Também o Senhor, quando Ele vier, qual não sabemos o dia, nós estaremos preparados para esse dia. Então, o Evangelho nos traz duas atenções, a fidelidade e a prudência. Nós devemos ser fiéis e prudentes. É isso que Cristo quer de nós. Aquele que é fiel nos mostra, como ele nos mostra no Evangelho de hoje, não precisa ser vigiado. O funcionário fiel, o servo fiel, é aquele que sabe todas as suas obrigações, tudo aquilo que ele precisa fazer, sem ninguém estar mandando fazer, sem precisar ser vigiado. É esse o verdadeiro servo fiel. É isso que Cristo espera de cada um de nós. E nós devemos ter a prudência. A prudência é agir com cautela, evitando o erro, evitando o pecado, evitando o mal. Portanto, aquele que não viver com prudência e não viver a fidelidade, o patrão virá, igual ele fala, lhe partirá ao meio, imporá a sorte dos hipócritas, e ali haverá o choro e o ranger de dentes. Meus irmãos,
É muito clara a palavra de Deus. Nós não estamos nesse mundo para desfrutarmos das coisas do mundo. Nós devemos viver nesse mundo o reino de Deus. Nós devemos viver esse mundo segundo os ensinamentos do Cristo, para que nós, quando o Cristo vier, que não sabemos o momento, não sabemos o dia que nós seremos chamados a prestar conta dessa vida, nós possamos desfrutar da glória de Deus. Mas se nós formos negligentes com as coisas de Deus nesse mundo, vivermos segundo os vícios, as coisas do mundo, que nos oferece com tanta facilidade, ali nós seremos jogados no fogo do inferno, onde o Cristo nos fala que ali haverá choro e ranger de dentes. E esse choro e ranger de dentes é pela vida eterna. Portanto, meus irmãos, sejamos esse servo fiel e prudente. O fiel porque nós nos colocamos à disposição do Cristo para fazer tudo de acordo com o seu Evangelho. E prudente, nos livrando dos erros, nos livrando do pecado, nos livrando das tentações desse mundo. Para que quando o Cristo vier, quando nós formos chamados a prestar contas, nós estejamos preparados. Sim, eu fui um servo fiel. E como Jesus nos fala, Ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Qual é o maior bem que o Cristo tem? É a vida eterna, é o reino de Deus. Por isso Ele morreu na cruz, por isso Ele se encarnou, por isso Ele se deu por amor, para que nós também conquistássemos a vida eterna na glória de Deus Pai. Que a paz e o amor de Cristo esteja presente nas suas vidas. Que Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.